prestigiar a noite do Jubileu de Prata do Coral Bênção de Paz, dia 2 de agosto, às 20 horas. Nosso amigo, saudade, palestrante há mais de 30 anos, percorrendo todo o Brasil, realizando palestras e seminários espíritas, marcados sempre pela fidelidade em Allan Kardec. Escritor, editor e autor de 17 obras publicadas de vários gêneros, todas evidenciando as bases da doutrina espírita, sendo que 8 desses livros foram escritos em coautoria com a sua companheira, Jo Andrade. Seus livros são editados pela Solidum Editora, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul e pela Federação Espírita de Goiás. Ele é presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo Regional de Jaú e fundador da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Belândia. Além disso, é palestrante corporativo, realizando treinamento para líderes e cursos para a formação de equipes, atendendo empresas e instituições. Outras informações no seu site www.roosevelt.net.br. Vamos receber com carinho nosso amigo, que sempre deixa saudades quando vai e nos dá alegria quando vem. Roosevelt Thiago. Bom dia aos amigos, aos irmãos. Bom dia. Que Jesus nos permita mais hoje experimentarmos a sua paz. Para nós, da mesma forma, é motivo de felicidade retornar a esta casa, que muito faz pela doutrina espírita. E nós que acreditamos que os dias melhores que buscamos residem na prática daquilo que propõe Jesus, façam com que todo encontro dessa natureza seja agregado de importância. Assim, eu manifesto a minha gratidão e meu respeito aos integrantes, voluntários e diretores desta casa. Agradecemos aos espíritos amigos que nos sustentam e fazem com que as nossas limitações não comprometam a mensagem a qual viemos trazer. Agradecemos de forma especial a Denir Mendes e a Regina pelo trabalho que desenvolvem na divulgação da doutrina espírita e responsáveis por estarmos aqui, além de serem nossos irmãos. E agradeço de forma particular a minha companheira pela cumplicidade que está no alicerce de tudo aquilo que eu produzo. Trabalhamos. Nada resiste ao trabalho. Quando nós levamos essa expressão, que deu origem a um livro de autoria minha e dela, e começamos a divulgar, sendo também título de várias apresentações, as pessoas fazem uma pergunta interessante. É um livro profissional? Pelo título, Dúvida Natural. E nós respondíamos também. Porque Allan Kardec, na lei do trabalho, define trabalho como sendo toda atividade útil. Portanto, tudo aquilo que o homem realiza e gera utilidade é por causa disso trabalho. E desta forma, sempre que usarmos a expressão trabalho, eu gostaria que da mesma forma os amigos não ficassem limitados a pensar somente no trabalho material, no trabalho para a manutenção da vida física, no trabalho profissional, este também, mas além disso, ao grande trabalho que cada um veio realizar na própria alma. Porque se tivéssemos ou pudéssemos que resumir toda a nossa experiência aqui no mundo material numa única palavra, certamente essa palavra seria trabalho. É assim que muitas vezes nós perguntamos às pessoas: a que você dedica a sua vida? Ou o que é o objetivo da sua vida? O mais importante da tua vida? Aí cada qual devaneia num frisson poético, dizendo: ah, minha vida eu vivo pela minha família, eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pela doutrina espírita, e cada um diz o que quer. Só que do ponto de vista racional, isso não funciona. Porque a pessoa mais importante da tua vida é você. E você nasceu por tua causa. Quem te trouxe aqui foi as tuas necessidades. E a pessoa mais importante, então, o objetivo da sua existência é você. Alguém poderia já de início contestar dizendo assim: mas Roosevelt, não é uma visão egoísta? Eu sou mais importante da minha vida? Muito pelo contrário. Se nós começarmos a fazer uma análise racional
e pensar qual é a maior contribuição que cada um de nós pode dar para a construção de um mundo melhor para todos, seria a evangelização da própria alma, a moralização de si mesmo, a edificação dos valores pessoais. Porque uma pessoa evangelizada, moralizada, ela produz o bem onde quer que ela vá o tempo todo. Da hora que ela desperta, a hora que ela repousa, ela vai produzindo bem a todas as pessoas. Desta forma, se você deseja beneficiar o mundo todo, o que de mais importante e direto você pode fazer, senão a única coisa, é cuidar da própria moralização. Realizar um trabalho na própria alma, porque foi isso que nós viemos aqui realizar. E se alguém tem dúvida se isso é trabalho, tenta só para ver. Tenta parar de mentir, dá muito trabalho. Tenta parar de falar mal dos outros, dá trabalho. Tenta parar de ofender, dá muito trabalho. Tenta adquirir virtude, isso dá muito trabalho. Então todas as realizações que nós desejamos e todas aquelas que pedimos aos Espíritos, eles da mesma forma sabem que dependem, estão condicionadas ao nosso trabalho. Longe dessa realidade, a maioria das nossas petições ficam lá no espaço stand-by, esperando. Quem disse isso? O Evangelho. Ajuda-te, que depois disso, depois dessa fase concluída, depois dessa situação finalizada, e só depois o céu te ajudará. Antes disso, nós pedimos a eles e eles pedem a nós: trabalha. Cuida das suas próprias transformações, da sua realização. Então toda a nossa vida aqui pode ser resumida dessa forma. Quando nos momentos de maior perturbação nós olharmos ao céu e falarmos: Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? A resposta é igual para todos: trabalha. Trabalha na construção da própria alma, na edificação de si mesmo, extirpando de nós aquilo que nos fixa a mundos dessa natureza. No entanto, eu não gostaria que esta expressão fosse apenas mais uma frase pronta vendida aos amigos. Longe disso. Eu gostaria que ela fosse uma realidade construída na própria alma, porque só é realidade para nós aquilo que cria raízes em nós. Então, de forma didática, eu gostaria de ilustrar essa ideia usando como base a forma mais peculiar de todas, a mais comum, para que todos entendam, que é usada de algumas histórias. Mas se eu pegasse uma história que só eu conheço, não valeria a pena, porque a maioria não ia aproveitar. Deveria ser algo, então, que a maioria dos amigos conhecessem. Então me reportei ao Evangelho, fonte de resposta a todas as nossas dúvidas. Do Evangelho, das inúmeras parábolas e histórias e apontamentos que ali estão, e muitas serviriam para ilustrar aquilo que defendemos, eu gostaria que da mesma forma fosse uma parábola comum, que todo mundo conhecesse, muito popularizada, facilitando assim a compreensão de todos. Aí eu pensei, qual seria, de todas as parábolas ali, uma muito comum que todo mundo soubesse? Aí eu pensei e cheguei à conclusão de que a mais comum, todo mundo devia conhecer, é a passagem da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Todo mundo conhece esse nome? Depois dessa manifestação entusiasmada, eu acho melhor contar. E ela começa assim. Um dos biógrafos de Jesus, Marcos, no capítulo 5, conta que Jesus vai chegando num barco e ali na terra, na areia, um grupo resumido de pessoas o aguardava. Jesus vai se aproximando, o barco para, ele desce, e daquele grupo de pessoas, uma delas se destaca. Jairo, um dos chefes das sinagogas, vai até Jesus e lhe faz uma proposta. E me permita fazer uma interrupção aqui, só para chamar a atenção dos amigos, para que reparem que a parábola, o acontecimento, o fato tem dono. É de Jairo. A parábola é dele. Muito bem. Se aproxima Jairo e faz uma proposta para Jesus. Diz: Senhor, minha filha está em casa entre a vida e a morte, e eu venho aqui lhe pedir para que venha comigo até minha casa, imponha as mãos sobre ela, para que ela viva e seja salva. Proposta essa que Jesus aceita. Então parte Jairo,
Jesus e esse grupo de pessoas em direção à casa de Jairo para atender a sua filha. Nisso se baseia a parábola, a história, o acontecimento. No entanto, à altura do versículo 21 acontece uma interrupção. E sem explicação nenhuma, a história começa a ser descrita de uma outra maneira. E diz assim: uma certa mulher, sem nenhum tipo de identificação, que sofria de hemorragia há 12 anos, já havia gasto todos os seus recursos, só piorando e não restando mais nada, resolveu ir atrás de Jesus, de quem ouviu falar. Preste atenção nos detalhes, usaremos todos. Aí a mulher vai, a multidão está ali à volta, ela vai por trás da multidão. Detalhe importante que o Evangelho diz: por trás. Estica a mão, toca nas vestes de Jesus, e dali em diante já não é mais possível contar o fato sob a nossa emoção particular. Tal a beleza e precisão do momento. É necessário sermos fiéis ao texto. Abre aspas. Quem me tocou? Diz Jesus. Fecha aspas. E a pergunta é interessante. No entanto, causa uma dúvida aos próprios discípulos à volta. Começaram a pensar: o cara é Jesus e não sabe quem pôs a mão nele? Porque todo mundo queria tocá-lo, todo mundo queria estar próximo, aquele aperto natural, todo mundo queria estar próximo. E como é que nós vamos saber quem tocou de Jesus? Dizem a ele, e ele novamente responde de maneira que é necessário sermos fiéis ao texto. Abre aspas. Não. Alguém me tocou de maneira especial. Fecha aspas. Já nos ensinando de que é possível tocar a Jesus, mas que é possível tocá-lo de maneira especial. A mulher, acreditando que teria atenção chamada, afinal de contas as mulheres não tinham valor nenhum naquela época, se atira de joelhos e diz: mestre, fui eu. E nesse momento, o contato dessa mulher que entra no Evangelho como uma mulher qualquer, tem uma ascensão social do contato com Jesus, porque agora ele diz a ela: minha filha, levanta-te, estás curada. A observação desse fato já nos basta para estabelecermos critérios de similitude com a nossa vida pessoal. Porque há detalhes na vida daquela mulher que guardam uma relação de proximidade com o que nós passamos. Desafios, provas, dores, angústias. No entanto, ela sofreu 12 anos sem desistir de encontrar a sua cura, a sua saúde, sem encontrar a sua restituição. E a pergunta é o seguinte: por que aquela mulher não desistiu do seu objetivo, do seu ideal? E nós nem sempre somos assim. Estabelecemos coisas importantes para a nossa vida e vamos abandonando pelo caminho. O que aquela mulher tinha que nós não temos? Então, para fazermos uma análise mais particular, vamos dividir algumas partes, alguns desafios que ela enfrentou e que nós muitas vezes também enfrentamos. E o primeiro desafio que aquela mulher enfrentou e não lhe abateu é a debilidade física. Ela estava doente, ela estava cansada, ela estava abatida. Se alguém aqui já perdeu sangue por um dia, sabe do que eu estou falando. Mas ela não perdeu por um dia, nem por 12 dias, nem por 12 meses, eram 12 anos. Ela estava abatida, doente, cansada, sem ânimo, mas nada a abatia. Ela estava determinada a curar-se, a alcançar o grande objetivo, e nada tirava ela daquele ideal que ela já acreditava no coração. O que é que ela tinha que nós não temos? Porque nós também temos os nossos ideais, planos materiais, planos morais, físicos, de qualquer natureza, que sabemos que se adquirirmos, farão diferença na nossa vida. Mas vamos desistir. E a maioria dos elementos que nós desistimos são sob argumentos frágeis. Temos algo importante que vai fazer diferença na nossa vida e nós renunciamos, sabe por quê? Não estou muito bem hoje, viu? E abandonamos coisas importantes pelo simples alegação de que nós não estamos bem fisicamente, por uma indisposição qualquer. Aquela mulher não.
Ela sabia o que ela queria e nada a desviava. Mesmo abatida, ela continuava. O que ela tem que nós não temos? Para fazer com que a expressão fique ao entendimento de todos, vamos trazer de forma mais prática. Espírita, vamos supor que a tua vida é igual à maioria de nós, uma vida sedentária. Pouco fazemos e ficamos sempre comendo com irregularidade, bebendo da mesma forma. A vida corre. Até que em determinado bom momento, ou porque alguém te diz, ou por bom senso, ou porque você vai no médico, ele te diz a boa nova. Ou você muda de vida, ou você vai morrer. Ou você começa a fazer uma atividade física, anda de bicicleta, caminha, vai para a academia, qualquer coisa. O espírita, como não tem medo da morte, mas também não tem pressa, resolve fazer alguma coisa. Aí você resolve fazer pela maneira mais fácil. Qual que é? Você vai arrumar primeiro a sua roupa, porque o modelito sempre é a parte mais interessante. Aí você compra uma camisa que combina com a calça, que combina com o short, que combina com a meia, que combina com o tênis, e estende tudo na mesa que é para dar ânimo. Aquela coisa bonita. Porque quando o espírita fala que vai mudar de vida, vai. É ou não é? Força. Espírita, quando fala que vai mudar de vida, muda. É ou não é? E qual que é o dia internacional de mudar de vida? Segunda-feira. Graças a Deus isso era quarta. Passa a sexta, você contempla aquela roupa colorida, arrumadíssima, que começa a falar para você mesmo: segunda-feira minha vida muda e está decidido. Vem sexta, sábado, domingo, quase o domingo todo, você ficou naquela roupa arrumadinha em cima da mesa. Segunda-feira, vai trabalhar de manhã, trabalha o dia todo, vem almoçar, já come pouco, porque quando vê aquela roupa esticadinha diz: é hoje. Volta para o trabalho, trabalha o dia todo, 5, 5h30, 6 da tarde, e agora você vai para a transformação da sua vida, que espírito é uma criatura decidida. Aí você vem, contudo, você também já sabe, porque é estudioso que é, sobre como são ardis os agentes das trevas, e no caminho para sua casa, pensamentos perniciosos começam a invadir o seu mundo mental. São frases mais ou menos assim: ninguém é de ferro. Depois de um dia desse, ninguém merece. Mas você resiste, é espírita. Se pega na oração, vai caminhando para a tua casa e chega à porta da residência. Quando abre o portão, todo mundo percebe a sua presença. Até o obsessor que está ali não é de hoje. Eu sei porque sou médium dos fortes. Aí você entra na tua casa, o embate mental aumenta. Começa aquela luta para que você pare, sente, descanse. Onde já se viu andar de bicicleta depois de um dia desse, em academia? Isso é coisa de maluco. E você resiste àquela luta mental, porque o obsessor que está na tua casa não é de brincadeira. Esse obsessor, ele atende pelo nome de sofá. E naquela luta mental entre você e ele diz: vem, vem. E você resiste, é espírita, resiste e vem. Até que em determinado momento ele consegue te vender um argumento medíocre. Ele diz assim para você mentalmente: só 5 minutos. E você, achando que fez as pazes com as trevas, responde: só 5 minutos. E senta. Sentou. Garras perispirituais partem das espumas do sofá e prende a sua perna. Quando você percebe o engodo, é tarde demais. Se debate, aquela luta mortal, aquele cansaço que vem depois de horas de luta. Quando você se liberta, está passando o Jornal das 11. E a pergunta é a seguinte: o que aquela mulher tinha que nós não temos? Ela tinha uma hemorragia há 12 anos e não desistia. Nada a desviava do seu ideal. Nada a abatia. Por que ela conseguia e nós não? Mas ainda, outro elemento que também guarda relação com os nossos desafios, que é um outro elemento que aquela mulher enfrentava, que ele se chama preconceito. Ela era mulher,
que já não tinha valor nenhum naquela época. A luta que as mulheres empreendem até hoje tem origem muito distante daqui. E doente piorou. Porque naquela época as pessoas doentes eram consideradas já mortas, sem valor nenhum. Não produzia, quer dizer que pesava. Tanto que quando Jesus faz com que o paralítico volte a andar, quando ele volta a andar, olha para Jesus e diz: Senhor, que faço? E Jesus diz: vai e se apresente aos doutores da lei, para que eles te recomponham na lista, no rol das criaturas vivas, porque os doentes já eram considerados mortos. Ela era mulher e doente. É o que chamaríamos hoje invisível social. Aqueles que caem e nós nem sequer olhamos. E se isso é um problema para nós hoje, imaginemos naquela época. Nós experimentamos isso e olha que estamos sempre em evidência. Tem lugares espíritas que nós vamos fazer palestra, vamos sempre eu e ela. Aí eu chego, faço uma roda à minha volta, ninguém nem olha na cara dela. É impressionante. Em ambientes espíritas. Mas é verdade também que quando nós vamos fazer alguma palestra profissional, que ela vai falar e eu vou só de acompanhante, faz uma roda em volta dela e ninguém olha para mim. É verdade que não tem muita coisa para ver, mas se prestar atenção consegue ver. Então nós somos assim, não gostamos das pessoas simples, só das personalidades. E se isso é um problema hoje, imagina naquela época. Então os preconceitos não fizeram com que aquela mulher desistisse. O mesmo já não ocorre conosco. Porque muitas vezes nós desistimos, sabe por quê? Renunciamos, ficamos enclausurados no nosso meio, sabe por quê? Porque você é gorda, você é baixinho, você é careca, você tem orelha grande, você nariz pequeno, você tem cabelo, ela não tem nada. E porque não estamos nos padrões que nem sabemos quem estabeleceu, vamos nos diminuindo, nos limitando e passando a ser somente aquilo que deveria ser uma questão a mais em espíritos que vivem em mundos como o nosso. Por que é que nós desistimos, renunciamos e aquela mulher não? Mas ainda, um outro elemento muito interessante entre a vida dela e a nossa vida. Esse é um elemento que é o chamado de tempo. Isso é muito importante. Porque ela resistiu 12 anos até conseguir a cura. E o Evangelho diz que ela durou 12 anos de luta porque encontrou Jesus. Se não encontrasse, talvez diria que era 15, que era 20, porque ela não ia desistir. No caso dela, 12. Agora, no nosso caso, a pergunta é a seguinte: quanto tempo a vida demora para te tirar do jogo? Quanto tempo a vida demora para fazer você desistir de algo que sabe que é importante para você? Porque eu conheço vocês também, pessoas que muitas vezes falam assim: eu estou tentando parar de fumar, mas desisti. Porque você desistiu? Já tentei 4 anos e não consegui, vou parar. 4. Essa mulher 12. E só parou porque conseguiu. Porque do nascimento até o último dia da morte, você só nasceu para mudar, para ficar igual, poder ter ficado lá. Se fosse para ficar igual, fica lá. Se nasceu, o tempo todo é dedicado às nossas transformações. Aí você fala: vou tentar parar isso ou aquilo, mas não dá. Já tentei 5, já tentei 10, já tentei. É para tentar a vida toda, até o último dia. Independente do que nós desejamos mudar a nossa vida. A questão é: quanto tempo a vida demora para te tirar do jogo? Para fazer com que você renuncie, desista, algo importante para você, algo determinante na tua vida, algo que faz verdadeiramente diferença na sua vida. Quanto tempo a vida demora para te fazer desistir? Mas ainda, outro elemento, que olhando o rosto de vocês, aí nem precisava contar, podia pular esse, mas se eu pular, vou falar que eu adulterei o Evangelho, então eu vou contar. Mas aqui eu estou vendo pelo tipo de vocês que não precisava. Que aquela mulher tinha um obstáculo que a maioria aqui nunca passou, mas se passar um dia, vai lembrar de mim. Ela estava sem dinheiro. E se um dia vocês ficarem assim, vocês vão saber do que eu estou. Porque sem dinheiro é muito chato viver sem dinheiro. O Evangelho diz que as provas da riqueza são muito piores e mais difíceis que a da pobreza. Já estudaram isso, sim ou não? Sim. Pois é.
Então as provas da riqueza são muito mais complexas. E a gente vive dizendo: Senhor, confia em mim, pode mandar essas, porque pobre todo dia é muito chato. E aquela mulher não tinha dinheiro. Quem disse? O Evangelho. Prestou atenção? Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, abre aspas, já havia gasto tudo, não restando mais nada, fecha aspas. E quando a gente fica sem dinheiro, tudo é ruim. Você come mal, dorme mal, anda mal, veste mal, tudo é mal. Então ela era mulher, doente e sem dinheiro. E ela não desistia. Ela estava decidida: eu vou encontrar Jesus, vou me curar. Está decidido, pronto, acabou. Agora, quando algo semelhante acontece conosco, e mesmo uma aquisição que nós desejamos, queremos, pede recurso financeiro, nós temos duas opções: pensar, nos desenvolver, trabalhar mais para conseguir, ou diminuir o sonho. A gente diminui o sonho, diminui o ideal, porque tem sempre alguém do nosso lado para falar assim: nossa, como você é orgulhoso e egoísta, né? Para que vive que nem simples? E a gente vai diminuindo, sem perceber que, na verdade, se nós temos desejos de algo, é porque, se algo é possível, deveríamos apenas empreender trabalho, dedicação, mas para adaptarmos o nosso tempo. De tudo aquilo que ainda poderíamos falar da relação da nossa vida com essa mulher, há um último elemento que resume tudo. Tudo que você passa e não está na vida dela, o que ela passou não está na nossa, é um elemento genérico, que é o seguinte: quando ela chega, finalmente consegue estar ela em frente de Jesus, o último obstáculo. Há entre ela e Jesus uma multidão. Resumindo tudo aquilo que nós não podemos mensurar nas nossas vidas, uma multidão. Mas a pergunta é: por que essa mulher não desistia? E nós desistimos frequentemente. E a resposta não poderíamos buscar em outro lugar senão Allan Kardec. Porque Allan Kardec, nas obras básicas que sustentam o edifício da codificação, nos ensinam que nós temos algumas propriedades naturais, potencialidades naturais. E sempre que se usa a expressão natural, significa todo mundo tem. Independente de qualquer outro elemento, é natural da alma humana, é natural do espírito, todo mundo tem. E esses elementos são inteligência, vontade e pensamento, já nos impulsionando a saber que, se você deseja transformar a sua vida da onde está para uma outra condição, você dispõe de inteligência, vontade e pensamento, nada mais é seu. Aquela mulher que não tinha nada, de alguma forma, sabia que isso ela possuía. Era só isso que ela possuía, e foi o que ela utilizou. O primeiro atributo do Espírito é a inteligência. E a inteligência é um atributo muito especial. Sendo natural, todos nós possuímos. E aquela mulher usou da inteligência. Ela fez um plano, ela pensou. Ela sabia onde Jesus ia passar. Ela sabia que enfrentar a multidão de frente não seria possível, mas por trás seria. Ela pensou, ela idealizou de onde ela estava para viajar até onde Jesus estava. Ela imaginou um plano, edificou, usou de inteligência, decidiu e cumpriu aquilo que havia decidido. Nesse momento, você deve estar pensando assim: ah, Lúcio, mas eu também já decidi coisa na minha vida, mas depois eu não consigo cumprir. Isso é verdade, isso é verdade. E a explicação disso certamente perder-nos-ia um seminário tal a complexidade. Mas só o elemento mais comum de por que aquilo que a gente decide a gente não cumpre, na maioria das vezes, é porque as nossas decisões, que é uma experiência da inteligência, da razão, são tomadas quando estamos mergulhados em muita emoção. Emoção de mais ou emoção de menos entorpece a razão. Vou dar um exemplo para você. Nós estamos chegando nesta casa, alguém nos trata mal lá na porta. Uma ideia qualquer. E aquela emoção de alguém me tratar mal faz com que eu tome uma decisão: nunca mais volto aqui. Faço a palestra, vou embora com a decisão tomada: aqui nunca mais. Vou embora para casa, durmo, amanheço no dia seguinte, aquela emoção diminuiu e eu começo a pensar: aquela pessoa que me tratou mal devia não estar bem.
Coitado. Todo mais um dia e mais outro, a emoção se dissipa e eu penso, não vou voltar naquela casa que tem mais de 100 pessoas por causa de uma. Não faz sentido. Aquela decisão só serve para aquela emoção. E não é só emoção negativa não, positiva também. Quer pensar na sua vida, espírita? Não pode ser nos dias de êxtase, felicidade inenarrável, que aí também não dá certo. Quer ver o exemplo? Você faz um churrasco na sua casa, começa às 10 da manhã, 11h30 da noite já foi todo mundo embora, menos daquela última mesa. Você já apagou as luzes da casa, você já colocou vassoura atrás da porta, sal jogou pro lado e nada. Já comeram e beberam tudo que tinha, não tem mais nada. Começou 10 da manhã, é 11h30 da noite e ninguém se manifesta de ir embora, você não aguenta mais. E só ficou gente boa. É genro, cunhado, a nata ali, né? Aí o assunto é qual? Formação das galáxias, né? É só filosofia, coisa louca. Aí alguém fala assim, vamos mudar de vida, gente? Vamos mudar, tem um plano aqui para mudar de vida. E faz aqueles planos mirabolantes de conquistar o mundo, de mudar de vida, enriquecer, né? E aí vão dormir, que não há mal que se dure. Acorda 2 dias depois, e quando lembra das propostas que fez lá no churrasco, pensa, que ridículo. Aquela decisão só serve para aquela emoção. Então, quer decidir a tua vida, espírita? Decide, deve ser algo comum na nossa vida. Mas se for parar para pensar na vida, entenda que a razão, a inteligência, ela precisa de paz para se manifestar. Daí a expressão paz aos homens de boa vontade. Porque os homens de boa vontade, sem paz, morrem com muita boa vontade, sem produzir absolutamente nada. E aquela mulher sabia daquilo. Mas além da inteligência, há um outro atributo fundamental para a transformação da nossa vida, que é a vontade. E a vontade é um atributo perigoso. Tão perigoso que ele consegue fazer a inteligência ficar quieta. Ele faz com que a inteligência inexista. Vou dar um exemplo, você vai lembrar de algum dia da sua vida. Espírita, já teve um dia que você quis fazer alguma coisa, a inteligência avisou, não faz. Mas você tinha vontade de fazer. Você fez ou não fez? Fez. E depois ficou correndo de todo mundo, né? Porque todo mundo ficou atrás de você só para falar. Eu te avisei. Te avisei. E todo mundo sabia, todo mundo avisou. Mas se você tem vontade, você vai cego para aquilo. Por essa razão, espírita, analisa teu coração com cuidado. E tente encontrar o que é que você tem vontade de verdade. Que nós estamos caminhando ao encontro daquilo que temos vontade, não daquilo que falamos por inteligência. Somos atraídos ao que verdadeiramente desejamos. Cuidado. Aquela mulher sabia disso. Ela tinha vontade de curar-se, nada tirava isso dela. Encontramos a explicação disso em Leon Denis. Os problemas do ser, do destino e da dor é obra, potencialidade da alma, é o capítulo. Onde ele traça uma definição acerca da vontade, dizendo a vontade. O uso persistente desta faculdade permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade. É quando o espírito olha para ele mesmo e diz, agora chega, está decidido, eu vou mudar. A partir de hoje você, o melhor marido que eu puder, a melhor esposa, o melhor irmão, o melhor espírita, o melhor trabalhador, o melhor cidadão, está decidido, eu vou mudar e pronto. Uso persistente da vontade. As más línguas do mundo espiritual dizem que quando alguém chega no ponto de fazer isso, há um tumulto no céu. Os espíritos do bem começam a se estapear todos para ver quem é que vai te ajudar. Porque são esses que eles gostam de ajudar. São esses, aqueles que estão decididos a mudar a própria vida e pronto. E aquela mulher sabia disso. Você imaginou essa mulher contando para a família dela o plano dela ou não?
Porque família é um grupo de gente muito interessante. Família é um grupo de pessoas que quando você vai contar os seus sonhos, os seus ideais, eles estimulam para ir para frente, para continuar, é muito legal. Então você imagina a cena, um dia antes dela ir, lá reúne o pessoal ali na mesa da casa desse pessoal, tive uma ideia. Então, um tal de Jesus, de quem eu ouvi falar, eu vou atravessar o deserto sem comer, será que eu não estou sem dinheiro? Doente mesmo, vou ficar ali parado. A hora que ele passar, eu vou por trás, põe a mão na roupa dele e vou ficar curado. O que vocês acham? Você fala assim, você bebeu? Você bebeu, não é possível, né? Você vai sair aqui doente, não tendo nada, você vai andar sozinha. E sabe o que ela falou para eles? Eu vou. Ela sai lá na vizinha, te contei da outra. Tem um tal de Jesus de quem eu ouvi falar, e eu vou assim pegar, sair de noite, que é mais fácil por causa do sol, e vou atravessar o deserto e ficar parado ali. Quando ele passar, eu vou por trás, vou pôr a mão na roupa dele e vou furar curada. E a vizinha? Tá doente, né? Por louca, não é possível que você tá falando um negócio dele. E sabe o que ela falou? Eu vou. Uso persistente da vontade. Ninguém tira. Estava decidido dentro. Não, estou tranquilo. E o último atributo de qual Allan Kardec nos orienta, que expomos, é o pensamento. Talvez o mais importante de todos, porque o pensamento funciona como uma antena do espírito, nos permitindo nos fixar ao bem ou ao mal em qualquer lugar, em qualquer situação, pouco importa. Alguns espíritas estudam doutrina espírita sem cumplicidade com Allan Kardec e acreditam em coisas destituídas de bom senso. Por exemplo, eles vão lá no centro espírita, que dentro do centro espírita tem uma proteção que o espírito mal não entra. Isso é uma meia verdade. Prova, eu entrei. Agora, que muitas vezes, se você estiver aqui dentro e o pensamento no mal está ligado ao mal dentro do centro espírita, porque o teu pensamento é livre e você se liga àquilo que desejar. Então o pensamento é muito importante porque ele cria o cenário onde a vontade e a inteligência fazem as pazes, porque isso é sabedoria. Fazer com que a tua vontade trabalhe para a tua inteligência. E só o pensamento elevado pode nos proporcionar isso. Sem isso, se vier com um pensamento perturbado, mesmo na casa espírita, cultivando esse estado mental, nem a casa espírita pode te beneficiar. Porque tudo que você escuta, você nunca acha que é para você, nada lhe serve. E fica querendo que Deus fale ao teu coração enquanto eles já estão gritando há muito tempo. Exemplo disso é segundo uma ideia muito basilar. Suponhamos que você tem uma doença qualquer, somente a título de exemplos. Você tem, por exemplo, câncer. E tem câncer há 10, 15 anos e não sabe. E leva uma vida absolutamente normal. Aí por uma razão qualquer você vai no médico e ele te conta que você tem câncer. Em uma semana você começa a definhar e morrer. Se não soubesse, viveria mais 10, 15 anos normal. Mas agora que sabe, não a doença, mas o teu pensamento deu um veredito para a própria vida. É um mundo mental. Descuidar do nosso pensamento certamente nos coloca em condições sem nenhuma chance de êxito durante a vida. Então é fundamental sabermos que os espíritos estão ao nosso lado, cooperam conosco. No entanto, é necessário estabelecer com eles uma sintonia fina, ou não chegaremos a lugar nenhum. Uma prova mais fácil de entender, que também todo mundo passa, porque isso deve ser expiação, o que acontece com todo mundo, é quando você chega na sua casa espírita e obedece a um padrão de comportamento. Põe a mão no bolso, tira a chave do carro e põe lá naquela mesinha da escrivaninha que tem na entrada da sua casa. Tem ou não tem? Eu falei que eu era médium. Aí você põe ali na mesa e obedece ao ritual. Você vira, 3 segundos você volta a pegar a chave. Cadê a chave? Você pegou? Você pegou a chave? Você pegou a chave? Aí você começa a procurar. E é muito interessante que nós procuramos as coisas que a gente perde obedecendo a 3 fases. Já viu isso não? A primeira fase de procura a gente chama de obsessão simples. Que você pergunta educadamente, olha se caiu atrás, arrasta a mesa. Assim, não tá. Você passa para a segunda fase, que nós chamamos de fascinação. Aí você começa a procurar onde você sabe que não está. É micro-ondas, forno, geladeira, né? Você sabe que não está.
Mas vai que loucura. Não achou? Passa para a terceira fase. A terceira fase é interessante. É a fase em que o pessoal que mora com você vaza da casa. Daqui a pouco todo mundo quer, nós chamamos de subjugação. Você fica cego. É mais rápido que a Ferrari. Vai dos mundos felizes para as cavernas em 3 segundos. Bate porta, chuta cadeira, quebra o guarda-roupa, cristaleira, copo, prato, xinga todo mundo, destrói sua casa inteira e não acha a chave. Aí, vencido pela circunstância, você vai sair a pé. Fazer o quê? Não tem a pé mesmo, não é? Você sai a pé, bravo, envolto numa nuvem densa, e vai saindo, mas tem um escape psicológico que nós fazemos. A gente vai contando desgraça para os outros. Cada vez que a gente conta, deixa um pouquinho para quem a gente contou. Então pega o primeiro e fala assim, sabe o que aconteceu comigo? Conta para ele. E ele tem que escutar. Aí você anda um pouquinho, encontra outro, conta de novo. Encontra outro, conta de novo. Cada um que passa você conta pro quarto, conta pro quinto. O primeiro passa, você pega, conta de novo. Ninguém mandou passar. E assim você vai contando. Cada vez que conta, se alivia um pouco, vai ficando mais leve. Depois que contou por uma dúzia mais ou menos, você já começa a contar rindo do ridículo que você foi. Faz o que tem que fazer. Volta para tua casa a pé. Chega na tua casa, acha tudo destruído. E olha na mesa da escrivaninha, adivinha o que está lá. A pergunta é a seguinte, espírita. A gente acredita que o que nos impede de ver o óbvio é a perturbação mental, sim ou não? Sim. Não, alguém que pôs aqui. Vocês esperaram eu sair para pôr gente, vocês não vai nada. Vocês sabiam que eu estava procurando, vocês esperaram eu sair para pôr, não estava aqui. É assim. E no centro é a mesma coisa. A gente vem no centro tão perturbado, a palestra é toda para você. Todo mundo que está do teu lado pensa, ainda bem que o tema foi esse, né? É tudo que ele precisa. E ele fica lá, gente, não vai dizer nada para mim não. Ele está certo. Não adianta, nada serve para ele. Ele está totalmente alienado. Então o nosso pensamento deve ser cuidado com muito carinho, porque ele é determinante. Você pode estar recebendo uma chuva de bênçãos e com o pensamento perturbado vai ser só tragédia, tristeza e dor. E para piorar tudo isso, toda essa reflexão, tudo que falamos, toda a obra, todo o evangelho, teve início, sabe por quê? Porque uma mulher ouviu falar de Jesus, só ouviu. Não frequentou o centro, não. Está lá no ver. Uma mulher sofreu hemorragia há 12 anos, já havia gasto tudo, só piorando, perdeu tudo. Resolveu ir atrás de Jesus, abre aspas, de quem ouviu falar, fecha aspas. Nem era com ela o negócio. Tem um pessoal ali falando de Jesus, ela está no outro canto e ouviu falar de um tal de Jesus. Sabe o que aconteceu? Pensamento elevado, já sei o que fazer. Só de ouvir falar de Jesus, já sei o que devo fazer. Bastou. Pensamento sintonizado no bem, basta. E nós? Nós. A gente vem no centro segunda, vem no centro terça, vem no centro quarta, quinta vai no centro da concorrência, vai com o passo lá dele, vai no centro sexta, vai no centro a semana inteira e diz assim, Senhor, por que não falas comigo, Senhor? Manda uma mensagem, Senhor, que queres que eu faça, Senhor? Aí tem uma mulher que ela só ouviu falar, já sei. E a gente quase morando na casa espírita não consegue entender o que é que devemos fazer. É o pensamento. Se o pensamento está perturbado, nada nos será óbvio ou claro. E quem não tem um exemplo desse pessoal? Alguém que há muitos anos você convida para vir no centro e não vem. Você tem. Quem tem uma vizinha? Faz 20 anos que você vem no centro, 20 anos que você convida ela e ela não vem. Até que um dia, uma desgraça se abate na vida dela, morre marido, morre filho, perde tudo, qualquer coisa. Ela está com a vida arrebentada. Aí é hora. Aí você vai lá, na melhor das intenções, e diz, minha irmã, vamos para o centro comigo. E agora ela vem, porque não sobrou mais nada. Aí você vem há 20 anos, ela está vindo pela primeira vez, vem as duas, senta aqui na frente,
ouve a mesma palestra e acontece algo interessante. Ela, em uma vez, muda toda a vida dela. E você que vem há 20 anos, igualzinho. Fala, gente, como é que pode um negócio desse, gente? Ela veio uma vez, eu estou aqui há 20 anos, não consegui mudar quase nada. Ela veio uma vez, mudou tudo. Pois é o pensamento do bem. Uma vez bastou. Sintonia mental. Ela entendeu coisas que há 20 anos você não entende. Uma vez bastou. A gente até pensa, né? Não devia ter trazido também. 20 anos que eu estou aqui, eu mudei. Então, pensamento é um atributo sensacional. Allan Kardec veio então nos ensinar que nós podemos e devemos pedir ajuda espiritual. Contudo, eles aguardam a nossa participação. Afinal de contas, não podemos esperar que o Mestre venha resolver o que compete ao Espírito fazer. Estamos aqui para uma transformação íntima e que cada qual fará em si mesmo, pela oportunidade de encontrar esta casa, de conhecermos o Evangelho, enquanto há tempo de fazermos da atual encarnação a mais importante que já tivemos, é que oramos dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, Senhor.